Salve, salve rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem. E vamos dar mais uma vez aqui continuidade ao livro Cogumelo Jesus e outras teorias bizarras sobre Cristo, que é totalmente defendida contra a ideia da, da teoria flaviana, né, que é absurda. Então a gente vai dar mais continuidade aqui ao livro. Para mim, esse livro aqui ele fala exatamente contra essas teorias todas aí, muitas delas até bizarras, sobre Jesus e o seu movimento. Mais uma vez aí, se vocês gostarem aí do vídeo, deixe o seu like, assiste o vídeo aí e dá essa moral aí pra nós aí. Eu parei na terça-feira passada falando sobre a antiguidade judaica, que é o testemunho flaviano, que fala assim, ó: por essa época surgiu Jesus, homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, pois fazia maravilhas e era um professor dos que recebem a verdade com prazer. Atraiu muitos judeus e gentios. Era o Cristo. E quando Pilatos, a instâncias das pessoas mais importantes entre nós, condenou-o à cruz, os que o amavam não o abandonaram, pois ele lhes apareceu vivo no terceiro dia, como os divinos profetas predisseram, além de outras 10.000 coisas maravilhosas a seu respeito. E a tribo dos cristãos, chamados por sua causa, existe até hoje. Há um consenso entre os estudiosos de que esse trecho foi alterado por copistas cristãos para ficar mais reverente. O Joséfo, como vimos, considerava Vespasiano o Messias. Contudo, José Will acredita que o testemunho é autêntico, pois, no seu entender, José estava sendo irônico. Ele acha isso porque logo em seguida o autor conta outra história, ocorrida na mesma época em Roma. Um sujeito chamado Décio Mundo, da ordem equestre, tornou-se de paixão por uma bela mulher casada de nome Paulina, a quem mandava presentes, que ela virtuosamente recusava. Ele chegou a lhe oferecer a pequena fortuna de 200.000 dracmas por uma noite, mas Paulina rejeitou. Desesperado, quis se matar, mas uma criada o dissuadiu e planejou, juntamente com o sacerdote Ísis, subordinados por 50.000 dracmas, um ardil para enganar o objeto da paixão de Mundo. Então, o mais velho desses sacerdotes disse a Paulina que o deus Anubis se apaixonara por ela e a convidava a ter o privilégio de cear e copular com Deus. A tola mulher e o marido sentiram-se honrados com o convite, e lá foi ela para o templo, onde no local mais sagrado, às escuras, desce o mundo fantasiado de Anubis, passou a noite com a Paulina. 3 dias depois, ao encontrá-la na rua, o fanfarrão mundo expôs toda a verdade. O que me importa de teres desprezado o mundo, se conseguiu o que queria sob o nome de Anubis. Paulina ficou horrorizada e contou tudo ao marido, que se queixou ao imperador Tibério pelo modo como sua esposa fora desonrada. Tibério mandou
exilar mundo, crucificar a criada e os sacerdotes e jogar a estátua de Ísis no rio Tigre. Essa história de Décio Mundo, diz a Tuil, é uma sátira do testemunho flaviano. Meu Deus do céu, onde é que ele vê uma sátira nisso aí? Eu estou dizendo que é cada uma que esses caras tiram da cabeça deles. Mas vamos continuar aqui. O testemunho descreve a ressurreição de Jesus, afirmando que ele apareceu-lhes vivo no terceiro dia. Décio Mundo também apareceu a Paulina no terceiro dia, enquanto Jesus aparece no terceiro dia para mostrar que é Deus. Décio aparece no terceiro dia para anunciar que não é Deus. Além disso, Anubis, o deus com cabeça de chacal, que o mundo fingiu ser, como Cristo, uma divindade que ressuscita dos mortos. Em outras palavras, José estava zombando dos que creem no falso Deus cristão, na fraude inventada pela camarilha judaica imperial, pois terão o mesmo destino da crédula Paulina e seu marido chifrudo. Quão pandego esse José! Mas será que era mesmo? A Tuil apresenta vários outros paralelismos menos engenhosos, todos baseados em coincidências, possíveis erros de tradução, nomes semelhantes. Os nomes tipicamente judaicos usados na época não passavam de 100, muita imaginação e pouco critério. Se os Flávios inventaram o cristianismo, como ele pretende, esqueceram-se de combinar a mentira com o historiador romano Tácito, que, por volta do ano 109, relatou a perseguição de Nero. É uma coisa muito importante a ser frisada, né? Essa que Tácito vai falar agora é uma coisa muito importante a ser citada, né? O que Tácito vai dizer. Antecessor da dinastia Flaviana aos cristãos. Nero ele foi antes da dinastia dos Flávios, né? Aliás, porque os governantes de Roma criaram uma religião com um esforço de propaganda para depois perseguir os seus seguidores. Não tem como, né? Eu crio uma coisa e depois eu mesmo vou perseguir essa coisa. Não tem nem lógica uma coisa dessa. Se os Flávios inventaram o cristianismo, porque um dos maiores perseguidores dos cristãos foi precisamente o terceiro imperador dessa família, Domiciliano, que reinou depois do pai e do irmão. Aí é que está a questão. Como é que eu crio uma coisa e depois vou perseguir isso? Não tem lógica uma coisa dessa. Na introdução do seu livro, Atuil diz, meio em tom de desculpas, que não pretendia publicar uma obra que causasse estrago substancial, como se o lançamento do seu factoide tivesse causado um esvaziamento em massa das igrejas no planeta, um êxodo de devotos saindo da escravidão da fé rumo à terra prometida do ateísmo. Não foi desta vez, Atuil. Por que não Calígula? Utilizando a mesma metodologia de Carrota e Atuil, podemos provar por A mais B que Jesus não foi uma alegoria de César, nem de Tito, e sim de Calígula, 12 a 41 d.C. Um jovem imperador louco. Duvida? Pois vejamos. Primeiro, a família de Calígula viajou pelo Oriente Médio quando Calígula era pequeno. A Sagrada Família também. Segundo, a missão de Jesus
durou tradicionalmente 3 anos, a mesma duração do reinado de Calígula. Ambos morreram jovens, o primeiro aos 33 anos, o segundo aos 28. Terceiro, o apelido Calígula, que dizem ser diminutivo de Cáliga, bota, era na verdade Calículo, um pequeno cálice, evidente alusão à Eucaristia, em que o cristão bebe o sangue de Cristo. Quarto, Calígula fazia-se adorar como Deus, assim como Cristo. Quinto, as moedas de Calígula o retratam como Deus Sol. Ora, o nascimento de Cristo ocorreu a 25 de dezembro, dia do Sol Invictus. Sexto, Calígula tentou colocar uma estátua sua no templo de Jerusalém. Cristo chamava o templo casa de seu pai. Portanto, nada mais natural que quisesse erguer uma estátua sua lá. Sétimo, Cristo entrou triunfantemente em Jerusalém cavalgando jumento. Calígula nomeou seu cavalo senador. Oitavo, ambos foram assassinados. E nono, tenho certeza de que, se procurar, acharei um paralelo entre Maria Madalena e alguma mulher das gerações de Calígula. No romance Eu, Cláudio, de Robert Graves, o tio de Calígula escuta do sobrinho louco a seguinte revelação. Vê só, escuta bem isso aí. Tu te lembras de tua velha avó Lívia? Por alguma razão, ela se convenceu de estar destinada a ser o Deus sempiterno, sobre o qual todos têm profetizado no Oriente pelos últimos 1000 anos. Tu vês, Lívia não conhecia os termos precisos da profecia. O Deus será um homem, não uma mulher, e não nascerá em Roma, apesar de que em Roma reinará. Ora, eu nasci em Ancio e virá ao mundo em uma época de profunda paz, como eu vim, porém fadado a ser a causa de contáveis guerras após sua morte. Ele morrera jovem e será inicialmente amado por seu povo e depois odiado, até morrer miseravelmente, abandonado por todos. Seus servos beberão ao sangue. Então, depois de morto, ele reinará sobre todos os outros deuses do mundo, em terras que ainda nem conhecemos. Só pode ser eu. Martina disse-me que muitos prodígios têm ocorrido ultimamente no Oriente Médio. Prova conclusa de que o Deus já nasceu. Cláudio perguntou-lhe, então, cheio de tato: como é possível que teu pai não fosse um Deus também? Nunca soube de um Deus cujo pai não fosse divino. Simples, o Deus Augusto era o meu pai. Mas ele nunca te adotou, pois não. Ele adotou somente teus irmãos mais velhos e deixou-te que perpetuasses a linhagem do teu pai. Não falei que ele era meu pai por adoção. Sou filho do incesto dele com sua filha Júlia. Tenho de ser. É a única solução possível. Certamente não sou filho de Agripina, cujo pai foi um Zé Ninguém. É ridículo. Não é esse o raciocínio que norteia as teses alternativas sobre Cristo. Se a lógica não suporta o meu ponto de vista, dane-se tal invenção dos gregos. Se eu quero ser Deus, e meu pai não foi Deus, mas meu avô sim, sou filho de um incesto entre meu avô e a filha dele.
Se quero que Deus seja um fungo e essa ideia não encontra respaldo em nenhuma fonte, mas provará um lucrativo escândalo midiático entre os fiéis. Então as fontes foram adulteradas pela igreja e louvado seja o cogumelo Jesus. De certa forma, os autores examinados neste livro são como Calígula de Robert Graves, empenhados em achar na marra a única solução possível para validar suas teorias estapafúrdias. E esse é o final aqui desse capítulo, né, do livro Jesus, Cogumelo, Jesus e outras teorias bizarras sobre Cristo. E é totalmente contra essa teoria bizarra do Jesus Flaviano, né? Esse é o fim do vídeo, rapaziada, dessa série. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido que é uma teoria realmente muito bizarra. Chega a ser até burra. Mas isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.